amizade, cantando esta canção, espalhando a felicidade. Pra semear a canção da caridade. Olá, boa tarde, família da TV Guarulhos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura, em parceria com o M6 Instituto de Produção Cultural, nossa MIPSE. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por toda a companhia de vocês, por todo o apoio e carinho que vocês sempre nos recebem em sua casa, né, através da TV Guarulhos. Então, muito obrigado por sempre estar nos acompanhando. Quero aqui agradecer, claro, primeiro de tudo, a nossa querida Vilma Proença, fundadora idealizadora do Sarau Paulistano, e ao Moreira, fundador e idealizador da MIPS, M6 Instituto de Produção Cultural. Eu sou Maristela M6. Vamos começar o nosso programa de hoje já com a nossa convidada de hoje, ela que é uma grande mulher aqui que vamos estar conhecendo um pouquinho sobre ela, bióloga, autora, palestrante, consultora e mentora de estratégias em ESG, educação, comunicação, empreendedorismo social. É uma mulher que traz muitos temas pra gente, mas como nós não temos tanto tempo assim para estar conversando com ela sobre tudo que ela traz pra gente diante de toda a trajetória aí que ela tem de mais de 35 anos atuando, nós vamos trazer o máximo de informação que conseguirmos trazer aqui pra vocês sobre ela, tá bem? Então fiquem com a gente até o final, porque com certeza vocês não vão se arrepender de estar conhecendo um pouquinho sobre ela, e aí, a partir desse programa, seguir acompanhando ela através das redes sociais e os contatos que ela vai estar deixando pra gente, tá bem? Então, seja muito bem-vinda, boa tarde, André. Olá, Maristela. Eu queria muito agradecer essa oportunidade, né, do senhor Moreira, da Vilma, que é uma querida amiga. A gente coordena, né, comitês na Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, que eu faço parte também, né? Eu coordeno o comitê de ESG e de sustentabilidade. E queria agradecer também você, Maristela, assim, está sendo conversando com uma mulher é incrível, né? Eu gosto muito das mulheres que tem essa presença realmente na comunicação, agradecer o Sarau Paulistano e a TV Guarulhos, né, que permite com que a gente capilarize aí tantos conhecimentos e saberes. Perfeito. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, nós agradecemos também pelo seu aceite e por estar com a gente aqui hoje, André. Para a gente começar então, para a gente te conhecer brevemente, conta para a gente sobre a sua jornada na área da biologia, o que te motivou a seguir essa área e a questão também do foco principal na sua atuação com a conservação e a sustentabilidade dos oceanos. Sim. Bom, eu sempre conto uma história curiosa, que é da onde eu fui influenciada e inspirada para trabalhar com as questões ambientais. Minha mãe ficou viúva com 29 anos, com 3 filhos pequenos, a mais velha era eu, que tinha 5 anos. Então, durante as minhas férias, a minha mãe deixou que eu viajasse no buraco do Fusca vermelho do meu avô. Meu avô trabalhava na região da Amazônia, e aí a minha mãe me deu esse presente de vida, eu fui viajando com ele, e cada ponto de parada, eu não cheguei até a Amazônia, mas nesse percurso aí pela costa litorânea, ele ia me contando coisas incríveis, ia me mostrando, então eu aprendi muito pela oralidade com meu avô, ele era belga, né? E isso me inspirou muito. E daí eu falei para ele assim, olha, quando eu crescer, vovô, eu vou querer cuidar de tudo isso para não desaparecer. Então ali acho que eu já trouxe essa uma história, só que eu gostava muito de comunicação. Então quando eu fui fazer faculdade aos meus 16, 17 anos, eu fiz comunicação e biologia, prestei 2 vestibulares completamente diversos. E hoje eu me vejo trabalhando na área de sustentabilidade, já há 35 anos, mas como uma comunicadora. Então, olha como, né, o universo faz com a gente, assim, unir as áreas. Então, eu faço muita coisa de comunicação, de documentário, ajudei a fundar também uma rádio web, feita por crianças e jovens, que é a Rádio Supreco. Enfim, então tem tudo isso. Daí, da minha trajetória, eu sou do Sul, né, nasci em Curitiba, eu fiz a biologia lá, não completei a comunicação, mas hoje faço um mestrado em Ciências da Comunicação em Porto, né, eu estou ainda em processo de formação, e eu comecei a atuar justamente como consultora em sustentabilidade, e muito do que se fala em ESG eu já fazia lá atrás, né, quando aos meus 21 anos eu já era formada e atuava já na área de sustentabilidade. Certo. E aí uma coisa importante é que quando eu fui para a França, eu percebi muito pela minha família ser franco-brasileira, eu fui para lá, e um ano que eu morei lá, eu percebi uma coisa que o Brasil não tinha na época, que era como que a gente poderia cuidar daquilo que a gente não conhecia, se as nossas principais referências eram estrangeiras. Então eu voltei para o Brasil, daí a fundação do Instituto Supreco, né, eu voltei para o Brasil, me associei com vários amigos, várias pessoas da área da sustentabilidade, da comunicação, da conservação,
e a gente acabou fundando o Instituto Supereco, que é um instituto de sustentabilidade, que em outubro desse ano vai fazer 30 anos. Né? Então, é uma jornada. E aí, o propósito do meu trabalho e do Instituto Supereco é, em todas as regiões onde a gente atua, e principalmente relacionada às regiões litorâneas, é estar naquele lugar para mapear os talentos daquele lugar que são invisíveis. A gente sempre vai buscar problemas, só. Mas nesses lugares tem muitos talentos. Então, o que o Supereco faz? O que eu faço? Eu digo que eu sou uma articuladora de sonhos de gente. E vou fazendo, né, de pessoas, vou fazendo essas costuras para que as coisas aconteçam. Então, eu sou uma especialista em construir redes e parcerias e olhar aquela situação toda num sistema e montar as melhores estratégias e buscar os parceiros para aquilo acontecer. Então, a gente tem um programa, que é o Tecendo as Águas Terra, Terra e Mar, que ele vai olhar toda a poluição e todo o impacto do oceano, desde a serra, passando pela terra, pelos manguezais até o mar, e monta uma cadeia de pessoas para trabalhar, desde a educação de crianças e jovens, os pescadores artesanais que vivem aquele problema do lixo no mar, as mulheres empreendedoras que a gente capacita, que fazem biojóias e que fazem produtos a partir do resíduo que a gente coleta desses mutirões de limpeza. Que legal, André. Então, você percebe que tem essa visão bastante sistêmica, né? E aí a gente também entende que precisa educar o mundo corporativo, né? Porque tem muitas iniciativas que as empresas querem fazer, mas elas não conhecem o cenário das realidades das comunidades, do que realmente se precisa para transformar aquele lugar. Então, a gente também trabalha, e eu trabalho muito com formação de lideranças em empresas e lideranças em SD, para que elas se tornem líderes regenerativas. Elas pensam não só na proteção daquele lugar e como é que eu vou fazer minhas metas da minha empresa, mas como a minha liderança, a minha instituição pode trabalhar a favor de regenerar o planeta, de regenerar aquela localidade, porque não basta você poupar, não basta preservar, você tem que regenerar aquilo que foi perdido. Boa. Senão, né, você está vendo, a gente está aí com as catástrofes climáticas do Rio Grande do Sul. Sim. A nossa sede, Marcela, fica em São Sebastião. Então, em fevereiro do ano passado, em pleno carnaval, a gente enfrentou o que Rio Grande do Sul está enfrentando agora, logicamente em menores proporções, né, porque no Rio Grande do Sul aí são mais de 350 cidades, mas o fato é que tudo desabou. O morro veio abaixo, a montanha veio abaixo, as pessoas foram soterradas, a gente ficou meses sem água, sem estrada, sem energia, sem condições de transitar, então a gente viveu aquela tragédia. E aí eu costumo dizer para as pessoas até que estão, né, nos vendo aqui, a importância da gente compreender a origem das coisas, porque só assim a gente vai conseguir mudar as realidades, né? Então, a gente vai ter cada vez mais, infelizmente, comum essas catástrofes, por causa da alteração que a gente fez. Então, o meu trabalho, como uma especialista em sustentabilidade, especialista em desenvolvimento de territórios, especialista em apoiar governos, empresas, ONGs, para pensar os melhores projetos e soluções, vem justamente dessa visão que eu fui adquirindo ao longo da minha carreira, de entender a origem das coisas, o que pode ser feito naquela localidade, de acordo com aquela vocação, aquela realidade, sabe? Então, isso é uma característica da minha profissão, que eu acho que todos os profissionais da área de sustentabilidade precisam desenvolver, que é essa visão sistêmica e interdependente de tudo, sabe? Exato. Então, acho que esse é um ponto, e a questão climática é isso. A gente, em algum momento, perdeu a conexão, né, das ações, a conexão da política pública, a conexão do que se implementa num lugar. Então, não se pensa, não se pensa que uma bacia hidrográfica que é regida toda pela água, Maristela, ela é inteira regida pela água, essa água percorre todos os lugares, ele não tem fronteira, então aquilo que você faz num lugar, ele vai para os outros lugares, né? Sim. E se a gente não olhar a água como essa nossa diretriz, por onde ela percorre, não vai adiantar essas soluções imediatas, sabe? É exatamente então, isso. Não é? E com tudo que você trouxe para a gente, o que a gente vê, André, é que a forte atuação, toda a movimentação que vocês fazem, a gente vê que tem uma forte interseção aí justamente de uma corrente, né? Da conexão entre as pessoas, uma corrente do bem que liga muito mais pessoas, e daí também a sua atuação, também toda a sua experiência como curadora técnica, né? Conta pra gente como que você vê justamente essa interseção
relação entre a conservação, a sustentabilidade dos oceanos, do meio ambiente, entre a educação também, que é justamente o que a gente precisa no momento. Legal. Essa tua pergunta é bem essencial, porque quando a gente fala de oceanos, a gente está falando da maior proporção da Terra, do planeta, né? Sim. Então, e dificilmente as pessoas associam o oceano, que você respira por causa dos oceanos, porque ele é o que é responsável pela maior parte da nossa respiração, não são as florestas. As florestas têm uma parcela, mas elas absorvem a maior parte do oxigênio que elas produzem. Mas à noite, as algas fazem todo o lançamento e toda a produção do oxigênio para a população humana e todos os seres vivos respirarem. Do oceano vem a maior parte dos alimentos também, quando não tem mais a terra, né? Então a gente está falando de segurança alimentar. Dos oceanos vem toda uma cadeia, por exemplo, você pega as baleias, né? Agora em São Sebastião, a gente está iniciando a temporada das baleias novamente, as baleias voltando ali para o canal. Que legal. As baleias, as pessoas não sabem, mas elas são os grandes adubadores do oceano para a gente respirar. Por quê? Porque elas se alimentam de tantas algas, tantos micro-organismos, e elas vão defecando por onde elas passam. E aquele adubo é que aduba para as algas crescerem. Então, pensa que incrível que é isso, né? Então, quando a gente está prejudicando animais marinhos com resíduo, né? A gente tem essa característica de não olhar os animais marinhos como também são profissões que eles desenvolvem, que a gente chama, o biólogo chama de nicho ecológico, que cada animal, cada planta tem uma função socioambiental no planeta, né? Então, somos todos igualmente importantes. Então, quando você fala de educação, a educação que o Super Eco pratica, que eu pratico como educadora ambiental há mais de 35 anos, e educadora no mundo corporativo, eu educo para todas as idades, né? Não tem, assim, em todos os ambientes, é fazer as pessoas, estimular as pessoas a significarem o que elas estão aprendendo, porque senão vira só conhecimento, e conhecimento não traz mudança. Então, para a gente, ética, valores, respeito e cuidado, vem antes de tecnologia, vem antes de uma solução, né, prática ali que você vai pensar. Quando a gente pensa em cuidado, a gente está falando de dar valor à vida. Né, Maristela? Se a gente começa a dar valor à vida em qualquer momento, para qualquer tipo de vida, todos são igualmente importantes para serem respeitados, né? Então, exatamente. Acho que esse é um ponto. Acho que você tocou numa outra coisa relevante, que é, a educação é a base, porque ela que produz a efetiva mudança. Você pode conseguir um estado de melhorar um território, um lugar, uma empresa, de uma forma brilhante, mas basta que um grupo de pessoas comecem a fazer uma coisa que não seja inadequada. É rápida, o impacto é muito rápido. Sim. Então, a gente precisa entender que a educação é o pilar da sustentabilidade. Sem ela, eu não vejo a sustentabilidade possível sem a educação ser o pilar. E a educação de todos os níveis, todas as idades, e para todas as pessoas, inclusive pessoas sem letramento. Então, a comunicação, ela tem um papel fundamental para que a gente possa tornar acessível a educação também, né? Com visual, com vídeos, com imagens, enfim. Perfeito. Então, acho que esse é um ponto. Mas não adianta resolver só ali. A gente precisa resolver as soluções, por exemplo, no caso dos oceanos. O maior problema dos oceanos hoje é resíduos, é plástico, é plástico, é descartável, é uma quantidade imensa. Maristela, nos mutirões de limpeza que o Super Eco executa, a gente chega a coletar em menos de uma hora mais de 500 quilos de resíduos. Nossa, e só de microlixo, o que é? Microlixo é aquele canudinho, aquela tampinha, aquele sachê de tempero, sim, as bitucas de cigarro, né, os lacres de latinha, enfim. E por que a gente coleta muito microlixo? E aí, quando você coleta, por exemplo, 1.500 peças de microlixo, mas 1.500 não é muito, mas em se tratando de microlixo, são 1.500 animais que serão impactados se engolirem um resíduo daquele, percebe? São tampinhas que são deixadas ali. Essa é a visão, é olhar a cadeia daquilo, a origem daquilo, para onde aquilo vai, né? Então, se eu tenho uma tampinha, um monte de tampinha, e um monte de lixo espalhado nas ruas, nas praças, nos terrenos vazios, eu tenho focos de dengue o tempo todo. Então, não adianta combater a dengue com fumacê só, com repelente. Tem que tirar o resíduo do lugar errado que ele está, porque ali é foco de dengue, né? Então, as pessoas não associam isso, elas vão fazer a campanha. Então, o meu trabalho, o trabalho do Instituto, a minha visão estrategista como consultora,
é realmente trazer a solução nesse sistema conjunto. E por que dá certo? Porque sempre deu certo o meu trabalho, porque sempre dá certo as ações do Super Eco, todos os projetos que eu trabalhei, independentemente do Super Eco, mas de todas as consultorias que eu fiz, dá certo por quê? Porque eu estou aqui como uma facilitadora dos talentos e das capacidades humanas. Então, a gente mobiliza essas pessoas, a gente identifica os anseios delas, as inquietudes, né? Vê os talentos que elas têm e coloca o melhor dos mundos a serviço delas para que elas pratiquem aquilo. E aí é uma coisa incrível, porque a partir do momento que você, Maristela, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, vendo aqui, participar de uma experiência conosco, a pessoa quer isso para sempre. Porque ela se encanta tanto e ela percebe que de uma maneira muito simples é possível fazer muita coisa, né? E eu acho que esse que é o desafio que a gente também tem em relação à sustentabilidade, sabe? E aí, olha só, eu tenho sido trazendo um copo do programa Mar Não Está Para Lixo que a gente tem. Esse é um copo de plástico permanente, ele vai no micro-ondas, ele vai na lavadora lavadora ali de louça. Que bom, A gente tem uma tirinha, tudo. Por que ele é livre de PBA, que é o plástico nocivo? Por que eu estou falando disso? Isso também é plástico. Só que ele não é um plástico de uso único. Ele não é um plástico descartável. Ele é um material que ele pode ficar comigo mais de 300 anos se eu cuidar disso. Por quê? Porque é o período que o plástico, mais ou menos, demora para se degradar. Então, eu carrego esse copinho aqui, vários outros tipos de copinhos que o Super Eco desenvolve em tudo quanto é lugar que eu vou, Maristela. Inclusive no laboratório, quando eu vou fazer exame médico. Eu me recuso a pegar o copinho descartado. Sabe, então, isso eu carrego comigo. Eu carrego a minha bolsinha, a minha eco bag, as minhas bolsas quando eu vou no mercado fazer compras, né? Por quê? Porque eu vivo na pele, quando eu vou para o mar, o que é assustador a quantidade de tartarugas, de animais, de baleias que a gente pega mortas, adoecidas por uma quantidade imensa de resíduo que elas engoliram. Ou seja, eu olho aquilo e digo assim, como eu, ser humano, com inteligência, né, assim, com uma inteligência que foi me trazida, como eu não consigo ser um ser humano melhor, porque eu consigo compreender o problema, consigo perceber e compreender o problema. Como é que eu não posso, como é que eu não vou agir e mudar meu jeito de ser? Sim. Aquele animal, ele tá ali, ele é ingênuo, ele tá cumprindo o papel dele, nos oferecendo todos os dias o que a gente precisa para viver. O planeta está nos oferecendo todos os dias, de uma maneira muito inteligente do planeta, né? Mas aquele ser, ele é ingênuo, porque aquela tartaruga, ela não vai engolir a sacola porque ela quer, ela está indo atrás de uma alga para se alimentar, de uma água viva, ele confunde aquela sacola e ele se alimenta e morre. Ou seja, sabe, chega a ser incoerente, né, com os princípios e com a ética. E eu estou usando o exemplo ali do oceano dos animais, que eu sou uma apaixonada pelos oceanos, né, eu sou realmente uma embaixadora dos oceanos por onde eu vou, porque eles me ensinam muito sobre a vida, né, e a gente não tem a dimensão do que a gente está fazendo com os oceanos, o que isso vai implicar, inclusive, nessas alterações climáticas graves que a gente vai ter, inclusive as cidades litorâneas do Brasil, né, a gente tem uma das maiores costas do mundo, né. Então, eu estou falando assim disso, né? Enfim, tem N situações. Aí, só te mostrar uma coisa rapidinho, já que eu falei de oceano, falei das mulheres empreendedoras, né? A gente tem um programa de formar mulheres empreendedoras, negócios mais sustentáveis em todas as áreas, tá? Desde artesanato, mas também moda, gastronomia, pequenos negócios, né, de cabeleireiros, não importa o nível do negócio, a gente forma esses negócios em negócios mais sustentáveis, as empreendedoras. Esse aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem observar, não sei se vocês estão vendo aqui direitinho na câmera, mas olha, isso aqui, ó, esse aqui é uma peça, isso é um vidro, é um caco de vidro coletado dos nossos mutirões, que a areia vai esculpindo, e o mar e as ondas vão esculpindo aquele caco de vidro da garrafa que foi quebrado, que caiu lá e quebrou, e vira peças únicas, e daí a gente faz uma linha de biojoias. Então, quando a gente pega, né, esse material aqui, a gente pega os restos de tecido da moda, ó, faz um outro tipo de colar com a filosofia e com a referência africana, que é a nossa, né, a formação do território. Quando a gente olha para o jalapão e que o capim dourado quase desapareceu, porque não tinha manejo do capim dourado, né? E aí entram instituições internacionais e nacionais conservacionistas para poder trabalhar com aquela comunidade. E hoje a gente tem as linhas, né? Olha esse colar aqui, que incrível, de capim dourado, né?
E aí entra o trabalho da design, entra o trabalho dos especialistas em meio ambiente para entender o manejo daquele lugar, entra o trabalho de comunicação, de marketing, entra o valor que se dá para cada peça dessas, contando a história de quem produz, estimulando você a comprar de quem faz. Olha que cadeia incrível que se forma para aquilo que eu digo que é a esperança para a humanidade e para este planeta. Quando você faz de maneira a reunir o maior número de pessoas, influenciar o maior número de pessoas, você está no caminho certo, porque o planeta é rede. O planeta não funciona sozinho, sabe, Maricela? Exatamente. Ele funciona em rede o tempo todo, em sistema o tempo todo, né? Exatamente. E é isso, né? É essa consciência que a gente tem que ter, né, André? Desde dos primeiros processos, daquilo que está na nossa frente, do que a gente está vendo, do que a gente comprou pra gente, do que a gente usa diariamente, utiliza na nossa vida, né? E esse é o propósito, da gente sempre estar valorizando, em primeiro de tudo, a natureza, né? A vida, as existências, os seres. Sim. E principalmente olhar para as comunidades vulneráveis, e aí a gente fala muito de comunidades vulneráveis das cidades. Por que o Supereco atua muito com comunidades litorâneas? Porque as comunidades litorâneas, elas sofrem um impacto enorme, não só das mudanças ambientais que estão ocorrendo, e elas são comunidades que vão ter muitos riscos, né, se a gente não olhar para isso, mas nesses lugares tem poucas oportunidades de alternativas de renda e tudo, porque essas cidades vivem exclusivamente, muitas vezes, do turismo. Exato. E quando você tem uma catástrofe, quando você tem uma mudança, como aconteceu, né, em Litoral Norte, como aconteceu no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro mesmo, enfim, e N situações aí que a gente tem de risco, a pandemia mostrou isso para o nosso país e para o mundo, né? Como essas pessoas vão viver? Exato. Né? E por isso nós temos aí o Instituto Supereco e muitos outros institutos, associações, organizações de pessoas que se formam e se conectam, né, André, para justamente estar contribuindo e mudando para cada vez melhor, para outras expectativas, oportunidades e meios, né, caminhos para a gente estar saindo de cada vez mais dessa exposição de riscos e vulnerabilidades. André, deixa para a gente finalizar, então. Muito obrigada por todas as suas palavras, por você estar com a gente aqui hoje e ter trazido toda essa bagagem, todo esse conhecimento para a gente, toda essa experiência e incentivo, conscientização. Então, deixa para a gente, por favor, os contatos, as redes sociais, para a gente estar finalizando, e o pessoal, com certeza, vai levar esse programa de hoje para a vida e vai mudar, com certeza. Talvez a gente tenha aqui com esse programa conseguido mudar aí alguém, né, André? Sim. Bom, eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos das minhas redes sociais, porque eu publico muita coisa informativa, viu, Maricela? As minhas redes sociais, eu sou uma influenciadora de sustentabilidade na prática. Então, o meu Instagram, ele é @andre.rieder, ANDRE.RIDDER. Então, tem o meu Instagram pessoal, que eu publico muito dentro do Instagram, do Facebook, meu próprio Facebook. Meu LinkedIn, André de Rieder Vieira, né? Lá também eu trago bastante oportunidades. E as redes sociais do Supereco, gente, sigam, porque é muito rico, assim, o conteúdo que a gente posta. Então, para Facebook, para Instagram, @Instituto Supereco, vocês já vão localizar rapidinho. E o nosso site, www.supereco.org.br, ele tem um acervo incrível de materiais para vocês baixarem, gente. Então, vocês se cadastram lá e tem muito material para quem quer trabalhar com educação, muita inspiração. A gente tem uma TV Escola no nosso canal de YouTube, então vocês clicam lá pelo nosso site. E temos a rádio web Supereco disponível no Play Store do celular e que é feita por crianças e jovens. Show, que incrível, bacana, parabéns e muito obrigada, viu, André, pela sua participação hoje com a gente, e que volte em outros momentos, fique à vontade, viu, estamos de portas abertas para você estar voltando e outros que fazem parte do Instituto Supereco, trazer novidades de projetos, ações que vocês estiverem realizando, fiquem à vontade, tá bom? Muito, muito obrigada. A gente que agradece, Maricela, e assim, fazer até um chamado aqui. Nós estamos com o programa dos embaixadores Mirim Superecos de crianças e jovens, principalmente crianças e jovens, que tenham uma atitude, alguma coisa que eles estejam mudando nos seus lugares, e entrem em contato com a gente, porque a gente está fazendo vídeos. Então, se você entrar no Instagram do Supereco, você já vai ver alguns embaixadores ensinando coisas de sustentabilidade para as pessoas. Então, fica aqui o nosso convite também para quem tem filhos, né? Para quem tem amigos aí, para estar participando com a gente nesse programa de embaixadores Mirim.
É isso, muito obrigada novamente, André, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui com a gente no programa Sarau Paulistano, em parceria com a MIPSE. Continuem aí na grade de programação da TV Guarulhos, mas também se vocês forem sair, busquem conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto Super Eco, acompanhar as páginas que a André deixou aqui pra gente, tá bem? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada, André. Sob o eterno símbolo do amor, pensar incondicional do Criador, que a paz seja o hino mais ouvido dos corações de toda a humanidade, todas as nações. Eu convido para semear a canção da caridade, que a paz seja Vamos dar as mãos, a gente tem muita esperança. Sarau Paulistano, sarau da inclusão, espelho da perseverança. Vamos dar as mãos, mostrar a nossa amizade, cantando esta canção, espalhando a felicidade. para semear a canção